Audiobook com preparo de Cristiane Batista. Se inscreva, deixe seu gostei, agradeço. Carl Gustav Jung. O que é psicoterapia? Há bem pouco tempo, os clínicos bem-intencionados ainda recomendavam espaço ar puro, aplicações de água fria e psicoterapia, tudo de uma vez só, cada vez que um caso se complicava misteriosamente, devido a um fenômeno psíquico. Olhando mais de perto, o que naquele tempo se entendia por psicoterapia, era uma espécie de conselho energético ou benevolente paternal, imitando, talvez, a Dubois na forma de convencer o doente de que o sintoma era apenas psíquico e, portanto, não passava de imaginação doentia. Não quero negar que, ocasionalmente, um conselho possa ser benéfico, mas a psicoterapia moderna é por ele caracterizada, mais ou menos como a cirurgia moderna, pela atadura. Em outras palavras, a influência pessoal autoritária é um fator de cura realmente importante, mas está longe de ser o único e, decididamente, não constitui a essência da psicoterapia. Hoje em dia, a psicoterapia é uma ciência e um método científico, ao passo que antigamente a psicoterapia parecia estar ao alcance de qualquer pessoa. O conhecimento mais profundo da natureza das neuroses e das complicações psíquicas de certas doenças físicas mudou a índole do tratamento e diferenciou-a consideravelmente. De acordo com a antiga teoria da sugestão, era preciso reagir aos sintomas, reprimindo-os. Esta concepção foi substituída pela concepção psicanalítica de Freud, que sabia que a causa da doença não era afastada pela repressão do sintoma, e que este era muito mais um sinal, um indício direto ou indireto das causas da doença. Esta é a concepção mais recente, isto é, o ponto de vista geralmente aceito, de uns 30 anos para cá. Revolucionou a terapia, na medida em que existia a conscientização das causas, contrariando totalmente a terapia por sugestão. O tratamento por sugestão, hipnose etc., não foi abandonado levianamente, mas porque os seus resultados eram deveras insatisfatórios. Na realidade, a sua aplicação era relativamente fácil e prática, permitia que um clínico habilidoso tratasse de vários pacientes ao mesmo tempo, e, pelo menos, parecia ser o início auspicioso de um método realmente lucrativo. Contudo, os êxitos reais de cura eram tão esparsos e fugazes, que nem a promessa de uma possibilidade de terapia que pudesse ser simultaneamente aplicada às massas conseguiu salvar o tratamento por sugestão. Do contrário, os clínicos e as caixas de previdência teriam mostrado o máximo empenho em conservar esse método. Entretanto, ele foi abandonado devido à sua própria insuficiência. A tomada de consciência das causas, exigida pela terapia freudiana, tornou-se o leitmotiv e a condição básica preliminar de todas as formas mais recentes de psicoterapia. A pesquisa feita nos últimos 50 anos, no campo da psicopatologia, provou de maneira incontestável que os principais processos etiológicos são essencialmente de natureza inconsciente, por um lado, e a experiência prática deixou evidente, por outro, que a conscientização dos conteúdos ou processos etiológicos é um fator terapêutico de importância maior, na prática, do que a sugestão. No decorrer dos últimos 25 a 30 anos operou-se, por conseguinte, uma mudança no campo da psicoterapia, em detrimento da sugestão direta,
e a favor de todas as formas de terapia baseadas na conscientização das causas patogênicas. Como foi dito há pouco, a modificação da terapia foi se processando à medida que se aprofundava e se diferenciava a teoria sobre as perturbações neuróticas. Enquanto o tratamento se limitava à sugestão, também podia contentar-se com uma concepção teórica muito pouco exigente. Naquele tempo, julgava-se suficiente conceber os quadros neuróticos como produtos da imaginação de uma fantasia exacerbada. Deste modo de ver, decorria naturalmente a terapia que tinha por finalidade reprimir simplesmente tais produtos da fantasia, ou seja, os sintomas imaginários. Aquilo que se pensava poder eliminar facilmente porque não passava de um produto da imaginação era apenas uma das formas possíveis da manifestação de um estado patológico específico, cuja sintomatologia é múltipla e mutável, como as metamorfoses de Proteu. Mal se reprimia este ou aquele sintoma, já se manifestava um novo. Isso, porque não se havia atingido o cerne do distúrbio. Durante bastante tempo, e por influência de Breuer e Freud, vigorou a teoria das neuroses, conhecida como teoria do trauma. De acordo com essa teoria, o chamado método catártico procurava fazer com que os momentos traumáticos, que originaram a doença, retornassem à consciência do paciente. Ainda que relativamente simples, a aplicação deste método e teoria já requeria do médico uma atitude para com o paciente diferente da exigida pela sugestão. Afinal, esta última podia ser aplicada por qualquer pessoa, contanto que ela tivesse a necessária energia. O método catártico, porém, exigia um aprofundamento cuidadoso e individual de cada caso particular, uma atitude paciente e inquisitiva, toda ela voltada para os eventuais momentos traumáticos. Pois só pela observação e exame minuciosos do material produzido pelo paciente era possível constelar os momentos traumáticos, de forma a chegar à abreação das situações emocionais causadoras da neurose. Consequentemente, um tratamento de massas lucrativo tornava-se dificílimo, se não impraticável. Na realidade, o método catártico exige do médico um trabalho qualitativamente superior ao que requer o método por sugestão, mas mesmo assim, devido à simplicidade da teoria, subsiste amplamente a possibilidade de se cair numa rotina, e nada impedia, em princípio, que vários pacientes entrassem simultaneamente no estado de relaxamento propício à aberração das recordações traumáticas. Esse minucioso tratamento do caso particular logo mostrou que uma generalização da teoria do trauma era precoce. Ao somarem-se as experiências, foi ficando claro a todos os que se dedicavam ao estudo consciencioso dos quadros neuróticos que, em especial os traumas sexuais, como outros, provocados por choques, explicavam, ocasionalmente, a formação de certas neuroses, mas de forma alguma todas. O próprio Freud não tardou em superar a teoria do trauma, e lançou a teoria do recalque. Esta teoria é bem mais complexa e, consequentemente, o tratamento passou a diferenciar-se. A impossibilidade de se chegar a resultados satisfatórios pela simples aberração tornou-se evidente, já que a maioria dos casos de neurose nem são causados por traumas. A teoria do recalque considera que as neuroses típicas são muito mais distúrbios do desenvolvimento propriamente ditos.
Freud explicou a perturbação como um recalque e um passar ao inconsciente emoções e tendências sexuais da infância. Desta teoria resultou a tarefa para o terapeuta de rastrear essas tendências dentro do material do paciente. Mas, visto que essas tendências recalcadas são, por definição, inconscientes, a sua existência só podia ser comprovada pelo amplo exame da anamnese, bem como das atuais atividades da fantasia do paciente. A partir da descoberta de que as emoções infantis aparecem em regra e principalmente nos sonhos, Freud dedicou-se, com seriedade, ao estudo deles. Foi este o passo decisivo que transformou a psicoterapia moderna num método de tratamento individual. É totalmente impossível aplicar o tratamento psicanalítico a vários, ou até a muitos pacientes ao mesmo tempo. Ele pode ser tudo, menos um mecanicismo rotineiro. O nome que se dá ao tratamento não vem ao caso. Podemos chamá-lo de psicológico individual, como Adler, ou psicanalítico, como Freud Steckel, ou por outro nome qualquer. Verdade é que toda psicoterapia moderna que pretende ser responsável do ponto de vista médico e respeitada por sua seriedade científica, já não pode ser de massas, mas depende do interesse amplo e sem reservas dispensado a cada paciente individualmente. O procedimento é necessariamente muito trabalhoso e demorado. É certo que se fazem muitas tentativas no sentido de abreviar ao máximo a duração do tratamento, mas não se pode afirmar que os resultados tenham sido animadores. Porque quase sempre as neuroses são produto de uma evolução defeituosa, que demorou anos e anos para se formar, e não existe processo curto e intensivo que a corrija. O tempo é, por conseguinte, um fator insubstituível na cura. As neuroses ainda são consideradas, erroneamente, como doenças sem gravidade, principalmente por não serem tangíveis nem corporais. As neuroses não matam como se numa doença física sempre existisse a ameaça de um fim letal. No entanto, o que se esquece por completo e nisso diferem da doença física é que elas podem ser extremamente deletérias em suas consequências psíquicas e sociais, muitas vezes piores que as psicoses que, como tais, geralmente levam o doente ao isolamento social, tornando-o, portanto, inofensivo. Um joelho anquilosado, um pé amputado, uma longa tuberculose pulmonar, são preferíveis, em todos os sentidos, a uma neurose grave. Quando se considera a neurose não apenas do ponto de vista clínico, mas sobretudo do ponto de vista psicológico e social, chega-se à conclusão de que se trata realmente de uma enfermidade grave, mormente devido aos seus efeitos sobre o meio ambiente e sobre a maneira de viver do indivíduo. O ponto de vista clínico, por si só, não abarca, nem pode abarcar, a essência da neurose, pois ela é muito mais um fenômeno psicossocial do que uma doença sensu strictiori. A neurose obriga-nos a ampliar o conceito de doença além da ideia de um corpo isolado, perturbado em suas funções, e a considerar o homem neurótico como um sistema de relação social enfermo. Feita a correção da nossa maneira de encarar a neurose, não nos surpreenderá mais o fato de o seu tratamento ser um assunto extremamente trabalhoso e complicado em todos os sentidos. Infelizmente, as faculdades de medicina têm dado pouca atenção ao fato de ser grande o número das neuroses existentes e enorme a incidência das implicações psíquicas em doenças orgânicas,
que são justamente a causa da sobrecarga do médico que clínica, ainda que ele não o perceba. O currículo das faculdades não o prepara para enfrentar esse seríssimo problema, e muitas vezes o médico nem chega a ter a menor oportunidade de receber alguma orientação nessa área, que na prática é tão importante. Por mais que, no início, a psicoterapia moderna se tenha apoiado principalmente nos méritos de Freud, identificar pura e simplesmente o tratamento psíquico com a psicanálise freudiana, seria um erro muito grande apesar de isso ainda ocorrer com frequência. Aliás, este engano é fomentado pelo próprio Freud e por seus adeptos, que concebem sua teoria da sexualidade e seu método, sectariamente, como a única salvação. A psicologia individual de Adler é uma contribuição que não pode ser menosprezada, e representa, por conseguinte, uma ampliação do ponto de vista psicológico. A teoria e o método da psicanálise são corretos e verdadeiros, em muitos pontos. No entanto, sua verdade limita-se essencialmente ao sistema sexual da relação, e é cega a tudo quanto não lhe esteja subordinado. Adler provou que não são poucas as neuroses que podem ser explicadas de maneira diferente, e com melhores resultados. Essa evolução mais recente vem procurando estabelecer como meta terapêutica não só a conscientização dos conteúdos e das tendências causadoras das doenças, mas, além dela, também a volta, redução, aos instintos primitivos e simples, a fim de restabelecer no paciente sua condição humana natural e sem deformações. Esse intento não é apenas louvável, mas também prático, lógico e promissor. Tendo em vista as enormes dificuldades apresentadas pelo tratamento das neuroses, as curas conseguidas são bastante animadoras, muito embora os níveis atingidos ainda não sejam os ideais, a ponto de dispensar qualquer desejo de melhorá-los. A redução aos instintos, em si, é um assunto meio problemático, pois o homem sempre viveu em pé de guerra com os seus instintos, ou, em outras palavras, os próprios instintos estão em constante conflito uns com os outros. Daí o perigo de, pela redução aos instintos, o conflito neurótico original ser apenas substituído por outro. Freud substituiu a neurose pela chamada neurose de transferência, para citar um só exemplo. Para evitar esse perigo, a psicanálise procura anular, pela tomada de consciência, as tendências que se convencionou chamar de desejo infantil, ao passo que a psicologia individual procura substituí-las pela coletivização do indivíduo, baseando-se no seu instinto gregário. Freud representa o racionalismo científico do século XIX e Adler, as tendências político-sociais do início do século XX. Diante desses pontos de vista, baseados em pressupostos nitidamente condicionados pelo momento histórico, tenho insistido na necessidade de uma maior individualização do método terapêutico e na irracionalização ao fixar as suas metas, a fim de garantir a maior imparcialidade possível. No desenvolvimento psicológico é importante que o médico deixe imperar a natureza, e que evite, na medida do possível, influenciar o paciente com seus próprios pressupostos filosóficos, sociais e políticos. Ainda que todos os cidadãos suíços sejam iguais perante a lei, eles são bastante desiguais entre si, e por isso, cada indivíduo só pode alcançar a felicidade a seu próprio modo.
Com isso, não se visa o individualismo, mas unicamente uma forma de estabelecer a condição prévia indispensável a todo ato responsável, que é que cada qual se conheça a si mesmo e sua própria maneira de ser, e que tenha a coragem de assumi-la. O homem só passa a ser responsável e capaz de agir, quando existe a seu modo, senão, não passaria de um Maria vai com as outras, ou de um moleque de recados, sem personalidade própria. Os amplos problemas da psicoterapia moderna, não os menciono aqui para esgotar o assunto, mas simplesmente para mostrar ao leitor os tipos de problemas com que se defronta um tratamento, que tem por finalidade fazer com que um desenvolvimento falho, neurótico, retome seus rumos naturais. Reeducar uma pessoa, que em grande parte é inconsciente de sua própria personalidade, até que ela mesma se veja em condições de trilhar, conscientemente, o caminho certo, e reconheça claramente a sua responsabilidade social, é qualquer pessoa inteligente há de concordar comigo um processo demorado e cheio de percalços. Freud já complicara bastante o método pela observação dos sonhos importantíssima, aliás, para o tratamento. Mas a individualização progressiva, que logicamente vai pondo em evidência cada vez maior o material individual do paciente, não veio simplificar o método, mas sim, aumentar as suas exigências. Porém, à medida que a personalidade própria do doente vai emergindo, também vai sendo possível solicitar uma maior colaboração sua. Enquanto que o psicanalista considera imprescindível ver o cliente 1 hora todos os dias da semana, durante vários meses seguidos, a mim me bastam 3 a 4 sessões semanais, nos casos mais difíceis. Em geral, contento-me com 2 horas, e, quando o paciente está razoavelmente iniciado, reduzo o tempo a 1 hora. Mas no intervalo entre uma sessão e outra, ele tem que realizar um trabalho consigo mesmo, sob a minha supervisão. Proporciono-lhe os conhecimentos psicológicos necessários a esse fim, que o libertarão o mais rapidamente possível da autoridade médica. Além disso, interrompo o tratamento de 10 em 10 semanas mais ou menos, para que o paciente dependa novamente do seu ambiente normal de vida. É uma maneira de não aliená-lo do seu mundo, pois a tendência da sua doença é fazê-lo depender de outrem para viver. Este método atribui ao tempo uma importante função na cura, sem que o paciente tenha que pagar o tempo do médico. Se as pessoas são bem orientadas, em pouco tempo, a maioria delas se torna capaz de colaborar, embora modestamente, no início. A minha experiência me ensinou que o tempo absoluto da cura não é abreviado com sessões demasiadamente frequentes. Qualquer tratamento sério e meticuloso é demorado. Por isso, ao espaçar as sessões, e ao preencher os intervalos com o trabalho próprio do paciente, o tratamento torna-se menos oneroso, financeiramente, para o paciente de menores recursos, do que a análise de sessões diárias, consideradas necessárias devido ao efeito, duvidoso, da sugestão. Em todos os casos evidentes de neurose, torna-se imprescindível uma certa reeducação e transformação da personalidade, pois se trata invariavelmente de uma evolução deficiente do indivíduo, que, em regra, remonta à infância. Com base neste conhecimento, o método moderno também tem que levar em conta os pontos de vista humanísticos, isto é, os pontos de vista pedagógicos e filosóficos.
É esta a razão por que uma formação estritamente médica está se revelando cada vez mais insatisfatória. Em todo caso, um pré-requisito para o exercício dessa atividade deveria ser um profundo conhecimento em psiquiatria. Mas qualquer terapia baseada em sonhos, para ser eficaz, exige um considerável suplemento de conhecimentos em matéria de simbologia, que só pode ser adquirida através do estudo da psicologia primitiva e do estudo comparativo das mitologias e religiões. Para a surpresa do próprio psicoterapeuta, com o aprofundamento dos seus conhecimentos e experiências, o objeto da sua atividade não se tornou mais simples, pelo contrário, ampliou-se consideravelmente a sua complexidade. Já começa a surgir no horizonte o esboço de uma nova psicologia prática. Essa psicologia reunirá os conhecimentos do médico, bem como os do educador e de quantos se preocupem com a alma humana. No entanto, até isso acontecer, a psicoterapia continuará sendo da responsabilidade do médico e é de se esperar que as faculdades de medicina deem ouvidos a essa exigência dos doentes para com os médicos. O público culto já tomou conhecimento da existência da psicoterapia e o médico inteligente já percebeu em sua experiência clínica a grande importância da influência psíquica. Na Suíça, já existe, aliás, um bom número de médicos que lutam pelos legítimos direitos da psicoterapia e a exercem abnegadamente, dando o melhor de si, apesar de seu trabalho ser alvo de zombarias, de interpretações errôneas e de críticas malévolas e injustas.